Então, nesse vídeo a gente vai estudar as súmulas 361 e 364 do TST com relação ao adicional de periculosidade. A gente vai dar um passo ou alguns passos além das súmulas. A gente vai ver também aqui a situação atual da regulamentação do adicional de periculosidade envolvendo motociclistas, a jurisprudência do TST também com relação à questão de abastecimento de aeronave, várias questões muito interessantes aí da prática e da jurisprudência do TST que a gente vai poder aprofundar aqui nesse vídeo. Vamos lá, começando então com a súmula 361. A súmula 361 menciona assim: adicional de periculosidade para eletricitários, exposição intermitente. O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a Lei 7369 de 85 não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. Detalhe importante que a Lei 7369 é de 20 de setembro de 85, né? 20 de setembro, que é a data, um dia muito importante, porque é o dia do meu aniversário, esse dia que eu tanto gosto, né? Nasci aqui um ano antes aqui da vigência dessa lei, de 84. Só uma pequena curiosidade aqui. Fechando esse parênteses aqui, então a súmula menciona a situação dos eletricitários, que era regida por essa lei específica. Essa lei foi revogada, né, posteriormente por uma lei de 2012, mas o mesmo entendimento aqui que se aplica com relação a eletricitários vem sendo aplicado para as demais situações de periculosidade, né? Então eu até trouxe aqui para a gente recapitular o artigo 193 da CLT, que menciona que são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E essa parte aqui é importante com relação à situação do motociclista, a gente vai ver aqui na sequência. Aquelas atividades que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, né? Então, inflamável, explosivo, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. É o vigilante, né? O vigilante que trabalha armado. A situação de colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito. Né? Com relação a agentes de trânsito, a gente não tem ainda regulamentação na NR16, né? E aí o entendimento seria de que ainda não é aplicável esse dispositivo, porque não há uma regulamentação, digamos, tão clara. E o parágrafo 4º menciona aqui com relação ao motociclista, né? E menciona são também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Né? E aqui um pouco diferente aqui do inciso 3º, que é mais recente, que é de uma lei de 2023, porque no caso da motocicleta parece que é uma regulamentação muito clara, né? O fato de o trabalhador exercer atividade em motocicleta geraria aqui o direito ao adicional de periculosidade, tá? Mas é uma situação bastante delicada que eu vou aprofundar aqui na sequência do vídeo. Fiquem tranquilos com relação a isso. Para a gente seguir aqui, vamos ver logo a súmula 364, que menciona a situação então da exposição eventual, exposição permanente e exposição intermitente ao agente perigoso, a situação de periculosidade, tá? E aqui já vou fazer menção à súmula 47 do TST, que trata do mesmo tema, só que sobre o adicional de insalubridade. Então, a exposição intermitente, a exposição eventual com relação ao agente de insalubridade. Tem um vídeo, claro, aqui no meu canal, no Desafio das Súmulas, aqui analisando a súmula 47. Vou até tentar deixar linkado aqui no comentário fixado esse vídeo para facilitar para vocês. Quando terminar esse vídeo, vocês podem ver o vídeo da súmula 47 para comparar com a súmula 364, tá? Mas a súmula 364, vamos focar aqui nesse vídeo então com relação ao adicional de periculosidade. Ela menciona que tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se a condições de risco, indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. E segue o inciso 2º dizendo que não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantida por norma de ordem pública. Bom, então com relação à questão aqui da exposição permanente, né? Claro que se o trabalhador for exposto de forma permanente ao agente perigoso, à situação de periculosidade, é claro que vai ser devido, nesse caso,
não tem nenhuma dúvida quanto ao fato de ser devido ao adicional de periculosidade. A situação de exposição intermitente, como o nome já indica, é aquela situação em que o trabalhador ele é exposto, depois ele fica sem exposição ao agente perigoso, depois é exposto novamente. Ele não fica de forma permanente, mas ele vai e volta, digamos, nessa exposição ao agente perigoso. A súmula, então, ela excepciona a situação daquele contato fortuito, que é uma coisa muito ocasional, muito esporádica, ou aquele contato habitual por um tempo extremamente reduzido, né, em que o trabalhador, na sua atividade, tem contato por um tempo extremamente reduzido com um agente perigoso, e aí, nesse caso de tempo extremamente reduzido, não seria devido ao adicional de periculosidade. Tá? Mas o importante aqui é perceber o seguinte: o Tribunal Superior do Trabalho, interpretando essa súmula, né, porque percebam, aqui a gente está diante de uma súmula que traz um conceito jurídico indeterminado. O que vem a ser um tempo extremamente reduzido? Uma exposição fortuita, uma exposição eventual ou por um tempo extremamente reduzido? Isso não está definido na súmula, isso vai ter que ser visto em cada caso concreto. E o fato é, o Tribunal Superior do Trabalho, analisando os casos concretos, ele tem dito, em geral, que essa situação, essa exceção da súmula não vai se aplicar em situações que geram realmente um risco à vida, um risco acentuado. Por exemplo, na situação de inflamável, na situação de explosivo, né? A gente tem precedente do TST, por exemplo, que menciona um empregado que fazia o abastecimento com GLP, com gás, né? Abastecimento de carro a gás. E aí, precedentes, por exemplo, que retratam que o trabalhador fazia esse abastecimento 1 ou 2 vezes por dia, 5 minutos, né, cada vez. Então, 5 a 10 minutos por dia, ele ficava fazendo o abastecimento, então, do carro com gás, né, o GLP. E o TST falou, olha, esse tempo, ele trabalha 8 horas por dia, ele fica 5 ou 10 minutos no máximo em contato com esse agente perigoso. Só que ainda assim o TST fala é devido ao adicional de periculosidade nesse caso. Né? E a lógica aqui do TST é a seguinte, a lógica é, se é uma situação de periculosidade, aqui no caso inflamável, uma coisa que pode simplesmente explodir, né, de uma hora para outra, isso coloca o trabalhador em risco, inclusive em risco de vida, né? É um risco gravíssimo. Né? E ainda que o tempo seja um tempo reduzido, o risco é um risco grave, é um risco que vai se caracterizar e é um risco que vai, né, ter essa importância, digamos assim, a ponto de ser devido ao adicional de periculosidade. Então o TST vem excepcionando. Eu trouxe aqui alguns julgados para mostrar isso. Tá? Eu trouxe um julgado aqui da 8ª turma, relator ministro Sérgio Pinto Martins, julgado de julho de 2024, que menciona aqui que essa Corte Superior tem entendido que o conceito jurídico de tempo extremamente reduzido, nos moldes da súmula 364, envolve não apenas a quantidade de minutos considerada em si mesma, mas também o tipo de perigo ao qual o empregado é exposto, sendo que a exposição a produtos inflamáveis independe de qualquer gradação temporal, pois passível de explosão a qualquer momento. Então, conclui-se que são irrelevantes o tempo e a frequência da exposição, pois está sujeito ao dano não só o empregado que se expõe a agente inflamável por diversas vezes, mas também aquele que o faz esporadicamente, tendo em vista que o evento danoso pode ocorrer a qualquer tempo. Então percebam aqui, no caso de inflamável, né, dizendo que, olha, mesmo que seja um tempo extremamente reduzido, vai ser devido ao adicional de periculosidade. Outra situação que é recorrente também na jurisprudência dos regionais, do próprio TST, situação de abastecimento de aeronave. E aí o TST tem o entendimento de ser devido o pagamento do adicional de periculosidade aos empregados que permaneçam trabalhando na pista durante o abastecimento das aeronaves, excluindo, contudo, a percepção do adicional de periculosidade no caso de trabalhadores que permanecem no interior da aeronave durante o procedimento, por uma questão de distância em relação ao agente inflamável que vai ser o combustível. Aqui no caso, inclusive julgado da 8ª turma do TST, julgado também de julho de 2024, e aí a prova oral aqui indicou que o acompanhamento do abastecimento do tanque do aeroporto ocorria uma vez ao mês. Olha isso, uma vez ao mês, né? Somente durante o tempo da operação, e do tanque de aeronaves uma vez por semana ou por quinzena. Então, uma vez por semana ou por quinzena, durante 5 a 10 minutos. Né? Então, a gente pode pensar, olha, 5 a 10 minutos, uma vez ao mês ou uma vez por semana,
A princípio, a gente poderia ter, intuitivamente, a gente diria, isso é um tempo extremamente reduzido. Só que o TST fala, né, dessa forma, a Corte Regional, ao afastar da condenação da reclamada o pagamento do adicional de periculosidade, por julgar que a exposição do obreiro ao risco, em que pese pudesse ser semanal, era esporádica e por tempo reduzido, contrariou a súmula 364. Ou seja, o TST considerou aqui, portanto, que essa exposição uma vez por semana, uma vez ao mês, 5 a 10 minutos, era suficiente para gerar o direito ao adicional de periculosidade. Eu estou falando aqui de abastecimento de aeronave, e o profissional que fica no pátio ali, portanto, não que fica na aeronave, que fica no pátio. Então a gente percebe que o TST ele vem relativizando bastante a súmula 364 com relação a essa questão aqui do tempo extremamente reduzido, da exposição eventual, fortuita. Por quê? Porque a situação de periculosidade por sua própria natureza é uma situação que gera um risco tão acentuado, uma explosão, por exemplo, que é um risco de morte do trabalhador. Então, ainda que o contato seja por pouco tempo, o risco é grande. Essa que é a ideia que está por trás. É diferente da situação da periculosidade, em que o empregado, digamos, né, isso aí eu analiso na súmula 47, recomendo que vocês vejam esse vídeo. Mas para fazer uma comparação brevemente, na periculosidade, um empregado que tivesse contato durante 5 minutos, digamos, por semana com um agente insalubre frio ou ruído, esse empregado dificilmente teria reconhecido o direito ao adicional de insalubridade. Por quê? Porque é um tempo muito reduzido, né, que não vai gerar a situação de dano à saúde, a situação insalubre em si. Mas, diferentemente, na periculosidade, por ser um risco instantâneo, por ser uma coisa que de uma hora para outra pode ter uma explosão e a pessoa morrer, nesse caso o raciocínio é um pouco diferente. Então, cuidado, porque a súmula diz uma coisa, só que a prática do TST ela vem esvaziando essa parte final aqui, que menciona a situação do tempo extremamente reduzido. Na prática, ainda que o tempo seja extremamente reduzido, em função do risco ser tão acentuado e tão instantâneo, o TST tem dito que é devido sim, nesses casos, o adicional de periculosidade. Maravilha? Com relação à situação do motociclista, vou aproveitar esse vídeo aqui para falar, não é o tema da súmula, eu vou aproveitar para falar. Por quê? Porque é uma situação, a gente viu aqui o artigo 193, parágrafo 4º da CLT, que menciona então a situação do motociclista. Com relação ao motociclista, o Ministério do Trabalho ele introduziu na NR16 um anexo regulamentando a questão do adicional de periculosidade do empregado motociclista. Uma regulamentação que era uma regulamentação muito breve, uma regulamentação que tinha ali 4 ou 5 itens e basicamente dizendo, olha, se for uma situação de uma atividade, por exemplo, de motocicleta num ambiente fechado, em que não tenha trânsito, digamos ali um condomínio fechado sem trânsito, não seria devido ao adicional de periculosidade. A situação de um veículo que não dependesse de habilitação, né? Por exemplo, aqueles patinetes que a gente vê em cidades, no Rio de Janeiro aqui a gente tem, isso é muito comum, né? Acho que em outros locais do Brasil também, a pessoa anda como se fosse um patinetezinho, cada lugar vai chamar de um nome, né? Que parece uma moto, mas não é uma moto. Então, nesse caso, não vai ser devido ao adicional de periculosidade. Então, basicamente, a regulamentação dizia isso, né? Era uma regulamentação muito sucinta, até porque o 193, parágrafo 4º da CLT, ele parece autossuficiente, ele parece autoexplicativo. Trabalho em motocicleta. Então, o trabalhador que usa a motocicleta para trabalhar, ele está sujeito, né? E claro que faça o percurso em vias públicas, em cidades, esse trabalhador, é claro, estaria ali, teria o direito ao adicional de periculosidade. E aí, a discussão que surgiu foi a seguinte. A gente teve uma decisão da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tá aqui a referência do número do processo para quem quiser depois conferir, que foi uma ação civil pública movida por uma associação, dizendo que essa portaria do Ministério do Trabalho e Emprego na época, quando regulamentou a NR16, que essa portaria seria nula. Seria nula porque não observou o procedimento que tem que ser observado, que é um procedimento que envolve diálogo social, consultas públicas, audiências públicas, né, chamamento de entidades de empregadores, de empregados, para que o Ministério do Trabalho pudesse editar essa norma regulamentadora. No caso aqui é um anexo, tá, da NR16 com relação a motociclistas. O TRF da Primeira Região concordou com esse argumento e falou, olha, essa portaria que incluiu esse anexo à NR16 com relação aos motociclistas,
essa portaria é nula procedimentalmente, porque ela não observou o procedimento correto. E durante muito tempo surgiu muita dúvida com relação a isso, porque era uma associação específica. Até aqui no caso eu trouxe um julgado do TST que menciona que eram os empregados da Ambev, porque era uma empresa que se beneficiou dessa decisão, inicialmente uma decisão liminar, enfim, é uma situação um pouco delicada, não vale a pena a gente entrar aqui em detalhes da situação concreta, mas a discussão era, será que a decisão da Justiça Federal abrange todos os empregados ou só aqueles empregados que sejam vinculados de alguma forma a essa associação que ajuizou a ação civil pública no TRF1? Entenderam aqui a discussão? Né? Se valia para todos os erga omnes ou só para os empregados daquele setor, digamos assim, daquele setor da economia. Essa que foi a discussão. Eu li aqui o acórdão do TRF1 e me pareceu que a decisão ela tem eficácia, sim, erga omnes. A decisão do TRF1, ela falou que a portaria do Ministério do Trabalho ela é nula em caráter geral, pelo que se interpreta do acórdão. E no próprio site do Ministério do Trabalho, se vocês forem conferir lá, no site do Ministério do Trabalho, quando você baixa a NR16 e vê os anexos, tem um aviso específico, expresso em vermelho, lá negritado, né, dizendo, olha, esse anexo aqui com relação a motociclistas está suspenso, ele não foi declarado nulo, na verdade, em função de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no processo tal, processo 00-18311, que está aqui a referência para vocês. Tá? Então, o próprio Ministério do Trabalho também interpreta assim que esse anexo ele foi declarado nulo e, portanto, não está em vigor. Né? E não está em vigor para nenhuma categoria, não é só para empregados do setor lá, daquela associação que ajuizou a ação, é para todo mundo. Não valeria, então, para nenhum motociclista. Tá? E aí, partindo dessa premissa, eu diria o seguinte, olha, então a gente não tem na NR16, a gente não tem norma regulamentadora, nenhuma regulamentação com relação à situação do motociclista ganhar o adicional de periculosidade. Né? E aí é uma situação que gera bastante dúvida e bastante polêmica. Por quê? Porque se a gente voltar aqui no artigo 193 da CLT, ele menciona, a princípio aqui, que há necessidade de uma regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Só que essa redação também do artigo 193 é uma redação bastante antiga. É uma redação que remonta lá à década de 1970, até um pouco antes, né? Quando surgiu o adicional de periculosidade. E aí havia realmente nessa época uma necessidade de regulamentação pelo Ministério do Trabalho quanto à matéria técnica, para saber o que é inflamável, qual é a distância do inflamável, o que caracteriza um explosivo, né? Qual o método lá com relação à energia elétrica, qual a atividade que o trabalhador vai desempenhar. Então, para esse tipo de caso, isso aqui é matéria técnica. Isso aqui, sim, depende de uma regulamentação específica pelo Ministério do Trabalho. Quando a gente passa para a situação, por exemplo, de segurança pessoal ou patrimonial, vigilante armado, e para a situação também, eu não vou nem entrar aqui no mérito dos agentes de trânsito, tá? Porque é uma outra discussão que eu não quero entrar aqui nesse vídeo. Mas quando eu entro aqui na situação do motociclista, parece que é uma situação muito óbvia, uma situação que se enquadra. Ou seja, se o trabalhador usa a motocicleta para trabalhar, automaticamente ele se enquadra, então, no parágrafo 4º do artigo 193. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é o seguinte, com relação à situação do motociclista, assim como a situação do vigilante patrimonial, esse dispositivo é auto-aplicável. É auto-aplicável, não depende de uma regulamentação pelo Ministério do Trabalho. Por quê? Porque a situação é muito evidente, não depende de uma análise técnica para saber que o motociclista está sujeito à situação de periculosidade. Diferente do inflamável, eu tenho que saber qual substância que é inflamável, o que caracteriza, quantos graus Celsius, como é que é o explosivo. Percebe a diferença aqui, a necessidade de uma regulamentação técnica em um caso e a desnecessidade de regulamentação em outro, porque o dispositivo é auto-aplicável? Então perceba, essa é uma situação ainda em aberto, eu diria, na jurisprudência do TST, a gente não tem isso definido muito claro, né? O que a gente nota aqui, eu trouxe um acórdão que excepcionou e falando, olha, aqui nesse caso não se aplicaria, porque essa empresa, no caso aqui, inclusive era a Ambev, ela conseguiu uma decisão judicial suspendendo os efeitos dessa portaria, e aí não se aplicaria nesse caso, e é uma situação, portanto, que ainda está indefinida, eu diria, no Tribunal Superior do Trabalho, certo? Me parece, como eu disse aqui,
que o entendimento mais adequado seria dizer é autoaplicável. Com relação ao motociclista, a regulamentação do 193, parágrafo 4º, é autoaplicável por ser uma situação evidente, né? Mas, em suma, esse tema não está fechado, esse tema não está pacificado. O TST pode, eventualmente, decidir isso de maneira diferente, né? O que você pensa com relação a isso? Manda aí nos comentários a sua opinião, o que você acha, se você acha que o motociclista faz jus ao adicional de periculosidade de imediato, né? Já faz jus mesmo antes de uma regulamentação eficaz e vigente pelo Ministério do Trabalho, ou se não faz jus, se você acha que o 193 caput continua se aplicando, então há necessidade de uma regulamentação pelo Ministério do Trabalho. Manda a sua opinião, manda seus comentários, a sua visão para a gente poder debater, tá? E com relação ao tema da súmula, então, volto a dizer, o TST então tem excepcionado bastante essa questão então do tempo extremamente reduzido. Então, ainda que seja um contato com um agente periculoso, inflamável, energia elétrica, explosivo, por ser um risco instantâneo, uma coisa que pode inclusive tirar a vida da pessoa de uma hora para outra, o TST ele tem dito que ainda que seja um contato por 5 minutos, uma vez por semana, a pessoa, o trabalhador, a trabalhadora vai fazer jus a receber o adicional de periculosidade. Tá? Então, de certa forma, eu poderia dizer, esvaziando um pouco a súmula 364 nesse sentido. Tá? E sempre lembrando que o adicional de periculosidade ele vai ser calculado no percentual de 30% sobre o salário base. Tá? Salário base, que é o salário sem os adicionais, gratificações e tal, é apenas sobre o salário base mesmo, diferente do adicional de salubridade, que é calculado sobre o salário mínimo, ok? Então, maravilha, minha gente. Já me alonguei demais nesse vídeo. Fico por aqui. Espero que tenha sido útil. Se foi útil, compartilha com algum amigo, algum colega. Manda seu comentário, sua inscrição. Deixa um like aí, porque isso ajuda o canal a continuar crescendo. Beleza? Obrigado pela parceria de sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.